Fala galera do YouTube, aqui é o João Vitor do canal O Jogo de Ontem. E como vocês sabem, o Fluminense ele foi campeão carioca em cima do Flamengo. E com isso se levantam algumas discussões sobre uma eventual saída do Paulo Souza, né? Muitos torcedores estão pedindo a saída do Paulo Souza e decidi passar minha percepção para vocês, o que é que eu acho. E para isso, eu acho que a gente precisa considerar diversos fatores, diversas possibilidades. E o primeiro ponto é, quando a gente fala da demissão de técnicos do Brasil, a gente sempre tem aquele argumento, né, que é dito que a primeira alternativa é demitir os técnicos. E essa é uma verdade, é uma verdade. E qual a grande questão do Flamengo? O Flamengo demitiu o Domi, o Flamengo demitiu o Rogério, o Flamengo demitiu o Renato. Então, veja aí a alternativa que o Flamengo teve, né, diante de um resultado que ele não queria, de resultados que não foram do agrado da diretoria do Flamengo, dos torcedores, enfim, que acaba influenciando na decisão da diretoria. Então você tem esses resultados que não aconteceram da maneira que o Flamengo queria, o Flamengo vai lá e demite. Resolveu? Não resolveu. O Flamengo ele já foi vice com o Paulo Souza. O Flamengo, claro, na Supercopa, né? E agora é vice de novo no Campeonato Carioca. Então, pra mim, a minha primeira visão a gente pode discutir uma eventual demissão do Paulo Souza, isso como sendo uma decisão? Sim, e eu acho que tem até argumentos favoráveis. Mas acontece que isso já aconteceu lá atrás, já aconteceu da gente demitir treinadores, porque o Flamengo não teve resultados, né, que era o que se queria, né, tanto da diretoria, tanto do clube em si, falando assim do aspecto institucional, quanto dos torcedores. Então, para mim, né, o que fica aí evidente é que parece que o Flamengo tem outros problemas além da questão do comando técnico. Deve haver problema de elenco, deve haver problema de diretoria e isso deve estar influenciando, porque Rogério saiu, como eu falei, Domi saiu, Renato saiu e os problemas continuam. Então, será que o problema não está relacionado com quem continuou também? Então, acho que essa é uma discussão aí válida, né? E até tem muito burburinho, então não quero ficar trazendo muita informação aqui duvidosa, porque existe muita coisa que é nebulosa, mas é muito uma informação que pega ali, que pega de cá, então eu não quero trazer aqui, desenvolver minha argumentação em cima de informação nebulosa, vou procurar recorrer o mínimo possível para isso, né? Somente aquilo que for claro. Outro ponto, e aí eu acho que é favorável, é que o Paulo Souza, ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar, pelo menos nessa final do Cariocão, né, nas duas finais, nos dois jogos que constituem a final. No primeiro caso, o Flamengo teve a posse de bola, teve o domínio do jogo, controlou o jogo durante todo o tempo, mas não foi eficiente, não conseguiu encontrar os espaços, não finalizou muito e ainda por cima teve os erros individuais, né, com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo rapidamente tomou o gol ali, com erros individuais sim, mas eu acho que isso mostra uma grande fragilidade defensiva do Flamengo, que não está só no time do Paulo Souza. E eu particularmente, assistindo os jogos do Flamengo, tinha percebido que o Flamengo tinha melhorado defensivamente, parecia um time mais seguro, mas o que ficou parecendo para mim é que essa segurança defensiva passa muito pelos pés do Fabrício Bruno dessa contratação recente, e é muito perigoso que o esquema tático, né, e a defesa de um time, ela esteja estruturada em função do jogador. Ele pode ser muito importante, ok, mas você não pode ter uma desestruturação total com a ausência de um jogador. Então a gente tem esse ponto aí. E qual a grande questão do segundo jogo? O Flamengo totalmente desorganizado, né? Flamengo sem meio de campo, um Flamengo que criava poucas chances, né? E que perdia também na questão do aspecto anímico, na raça, faltou isso também, no aspecto que só tem a ver com o Paulo Souza, mas também tem a ver. Vamos ver como é que foi a motivação, como é que ele trabalhou a cabeça dos jogadores, é um aspecto aí bastante importante, e você teve todo esse contexto, a ponto de o Fluminense propor até o jogo e conseguir controlar o jogo. Então, para você ver a característica que é marcante do Flamengo, né, que é ter a posse de bola, e foi em todos esses trabalhos, né, Rogério, Domi e o Renato, né, eu não estou falando aqui os treinadores em sequência, o Flamengo não conseguiu fazer jus, né, essa característica dele hoje. Então é algo que acho que tem a ver com a maneira que o Paulo Souza mexe no time. E outro ponto que pesa também contra o Paulo Souza é a questão de que ele mexe muito, tira muitos jogadores de posições. Aí se a gente fala, por exemplo, da zaga, eu acho que a zaga ela é mais segura com o Fabrício Bruno e com o Davi Luiz, né? E ele tem usado o Felipe Luiz como um zagueiro, que em determinados momentos foi até bem. E o que acontece é que você não tem, quando precisa, no caso de opções como o Léo Pereira e como
Gustavo, né, Gustavo Henrique, o Flamengo vai muito mal, né? Então eu acho que assim, tentar improvisar o Arão, por exemplo, não seria uma maluquice, porque ele já jogou e já fez bem essa função, né? Já que ele não se sentiria tão seguro. Quem sabe? É possível. Agora ficar tentando improvisar tudo. Mexe na posição do Everton Ribeiro, mexe na posição do Marinho, mexe na posição do Lázaro. Então é um pouco complicado. E acima de tudo, o Flamengo hoje, enfim, não funcionou taticamente, não funcionou. Acho que faltou técnica. Houve ali o aspecto técnico também. Jogadores erravam muito passes, enfim, mas a desorganização tática do time é tamanha. E eu acho que isso também tem a ver com o aspecto anímico, como o treinador, ele trabalha o psicológico, trabalha a confiança dos jogadores. Não é à toa que uma das características boas do Renato foi dar confiança aos jogadores, e os jogadores acertavam tudo, né? Apesar de não ter uma organização tática muito bem definida, né? Um sistema tático muito bem organizado, né? Pelo menos com o Renato você tinha essa questão dos jogadores confiantes ali no primeiro momento do trabalho. Depois teve o desgaste da temporada, enfim, e todos esses aspectos, e uma falta de um sistema tático sólido do Renato que fizeram com que o Flamengo caísse de produção. Mas no primeiro momento tinha isso, né? E talvez fosse até possível cogitar, né, você deixar o Renato, né, apesar de ele não ter um sistema tático muito definido, e isso é muito problemático, mas diante do que se tem aí, e talvez até, quem sabe, dar uma sequência, né, só que tem aquele aspecto, né. Veja como é complicado o Flamengo, né? Queria um treinador que tivesse um embasamento tático muito maior. Aí você traz o Paulo Sousa, só que ele é muito teórico, né? E eu acho que até talvez, pensando em um projeto vencedor, um projeto sólido, que não dependesse de bons momentos, talvez fosse interessante trazer outro técnico. Mas o retrospecto do Renato não é tão ruim. Só com 70% de aproveitamento. E falando aqui agora sobre um veredito final, né? O Paulo Sousa teve algumas partidas boas, né? É claro que a maior parte do parâmetro é no Carioca e contra o Vasco. E tanto lá, ou melhor, contra o Fluminense, tanto lá no jogo, eu diria que na fase de grupo, né, na primeira etapa do Carioca, né, aqui agora no jogo da final, o Flamengo não foi muito bem, mas foi bem contra o time do Atlético Mineiro, né, conseguiu jogar bem, conseguiu ali jogar no troca-troca, fez um jogo muito sólido defensivamente, enfim, e perdeu nos pênaltis, né, foi na incompetência dos dois times, o detalhe decidiu, né, a grande questão foi essa. E aí, o que a gente tem? Acho que o Paulo Sousa fez jogos bons pelo Flamengo, mas nesses jogos onde você tem adversários que jogam na retranca, né? E o Flamengo não conseguiu jogar muito bem, né? O Flamengo sofreu demais. E é isso que ele vai enfrentar, porque a maioria dos times são inferiores a ele, né? Então é muito complicado você continuar com um técnico que não seja capaz de superar isso. E aí tem até a questão da falta do Michel, porque eu acho que hoje o drible é um recurso muito pouco usado no futebol para quebrar as linhas, para superar defesas, né, muito bem postadas, muito bem posicionadas, muito bem organizadas. Então tem esse aspecto aí também, né? Porque, por exemplo, isso acontece com o City. Não é só um problema do Paulo Sousa, de você ter o time ali com a posse de bola, tocando, toca, e não consegue fazer nada. Isso acontece até com o City. Aconteceu, por exemplo, uma partida recente contra o Crystal Palace, né? Então, isso pode acontecer. Só que nunca conseguir resolver isso, né, é complicado. Eu acho que talvez você ter ali os jogadores um pouco mais ousados, não só ficando refém do toque de bola, seria interessante. Seria interessante porque hoje as defesas estão cada vez mais se aprimorando, e se você não tem uma carta ali fora da manga para conseguir mudar esse cenário, você acaba perdendo a partida sendo dominante. Então é muito complicado, isso tem sido o enredo do Flamengo. Se a gente for usar o Abel Ferreira como exemplo, o Abel não teve uma trajetória extremamente constante, ele foi ali questionado em muitos momentos ali do seu trabalho, né, no Palmeiras. Só que ele conseguiu reverter esse cenário, conseguiu nos momentos importantes vencer títulos, conseguiu ser decisivo, e a influência dele no time é muito notória. Então talvez dar um tempo a mais para o Paulo Sousa seria interessante, né? Mas essa hipótese de que ele tem falhado, né? Tem falhado com times mais retranqueiros, enfim, e essa desorganização tática não foi só uma questão de, nesse último jogo aqui, no jogo de hoje no caso, de não saber superar uma defesa bem postada. Foi um time que não tinha meio de campo, um time defensivamente muito frágil, foi a pior versão do Flamengo de muitos anos. Então é bastante complicado. Para ser racional e não levar a questão do momento, se eu fosse a diretoria, daria um pouco mais de tempo para o Paulo Sousa.
né? Daria um pouco mais de tempo para ver como ele vai se comportar em outros contextos. Porque ficar refém só do Carioca para tomar uma decisão, mas também o Carioca é um sinal de alerta, né? Pode servir como um sinal de alerta. É muito complicado, a tomada de decisão é muito complicado. Mas quem sabe, né? Talvez até usando esse exemplo do Abel, né? Será que algo não pode mudar? Será que o Paulo Souza não consegue consertar a casinha? Tem outra questão também, que é o problema que ele tá tendo com os jogadores, eventuais problemas. Eu falei que eu não queria trabalhar muito em cima de informações nebulosas, mas você tem uma informação, né? Foi dada pelo próprio Felipe Luiz. Ele falou que os jogadores não estão tendo química com o sistema do Paulo Souza. E você teve aí jogadores como Bruno Henrique e como o Gabigol trocando rusgas, né? Com o Paulo Souza, né? Então tem uma hipótese de perda de vestiário, né? Não vou constatar aqui, mas já tem um burburinho aí em relação a isso. Então são fatores que pesam muito contra o Paulo Souza. Mas acho que essa questão de você, no primeiro momento, no primeiro problema que der, a solução for dispensar o treinador, para mim é muito complicado, né? E eu não uso isso como argumento genérico. Às vezes realmente um problema é o treinador, realmente é. Só que você tem vários treinadores sendo definidos em sequência e para mim parece que o Flamengo já não consegue encontrar um treinador bom. Essa é a questão. Será que vai demitir, vai encontrar algo melhor? Né? E será que voltando o Jorge Jesus vai conseguir jogar bem? Pode ser que sim, mas pode ser que não, e pode ser que o Jorge Jesus não venha e o Flamengo não consiga encontrar treinador. Então é algo bastante complicado para o Flamengo. Então eu preferiria optar, não agir muito pela emoção. É o Carioca, é importante, mas acho que doeria muito menos para o Flamengo, né? Perder o Carioca e ganhar talvez um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores ou mais de um desses títulos, né? Do que perder o Carioca. Então acho que é preciso pensar, é preciso conversar com o Paulo Souza, mas isso aí é tudo com a diretoria, né? Enfim, só minha humilde opinião. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, porque eu falo que aqui no canal vocês são os meus patrocinadores. Se você gostou do vídeo, quer que eu continue postando, quer dar essa força, você precisa me ajudar, e é fácil, é grátis, é só contribuir dessa forma. Agradeço você por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima oportunidade.